Eduardo Girão, senador do Ceará, migrou para o Partido Novo. Ele era filiado ao Podemos. Girão disse que a troca de sigla se deve ao fim de um ciclo. Ele divulgou um vídeo nas redes sociais ao lado de Marcel Van Hatten, deputado federal pelo Rio Grande do Sul. É uma honra muito grande, uma alegria estar no Novo. É um partido que eu sempre admirei, sempre observei as pautas e um trabalho combativo que Marcel e outros colegas fazem na Câmara dos Deputados. No Senado, sei de minhas inúmeras limitações e imperfeições, mas vou tentar seguir os nossos líderes aqui e fazer o melhor possível no limite das minhas forças. Eduardo Ribeiro, presidente do Novo, compartilhou a seguinte mensagem: estou muito feliz com a chegada de Eduardo Girão como o primeiro senador da história do Novo. Uma pessoa íntegra, honrada e de valores e que nos representará muito bem como oposição ao governo Lula no Senado. Eduardo Girão foi um dos candidatos à presidência do Senado, saiu da disputa na última hora e declarou apoio ao senador Rogério Marinho. E é hora de entrevista aqui no programa Oeste Sem Filtro. E para falar desse e outros assuntos, nós vamos conversar agora com o senador Eduardo Girão. Boa noite, senador. O senhor está me ouvindo bem? Boa noite, Paula. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aí no programa Oeste Sem Filtro. Que timaço que vocês têm, hein? Augusto Nunes, Marco Antônio Costa, Cristina Grêmio e Ana Paula Henkel. Quer mais? Muito obrigada, senador. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Já começo perguntando para o senhor explicar aí qual foi o principal motivo para o senhor fazer a troca de partido do Podemos para o Novo. Vamos lá, Paula. Eu nunca tinha sido político, nunca tinha nem sonhado, nem planejado participar de uma vida partidária, né? Aliás, sou contra essa história de você ter que ser filiado a partido algum para disputar a eleição, né? Eu sou a favor de candidatura avulsa, independente, e continuo. Mas nesses 4 anos que eu passei do mandato no Podemos, eu aprendi muito, tenho muita gratidão, deixei as portas abertas, conversei com todos. Mas é aquela história do ciclo, né? De novos desafios. Eu sempre me alinhei muito com as pautas, com as causas do Partido Novo, né, que é um partido que não tem nem 10 anos ainda, mas tem feito a diferença na Câmara dos Deputados. Você, na política, tem que ter 2 coisas fundamentais, pelo menos, né? É coerência e integridade. E esse partido, ele tem isso, né, e tem contribuído bastante com ideias no Brasil, está passando por uma remodelagem, está buscando ser mais competitivo. Isso é bom, esses momentos de reflexão. E eu percebi isso na figura do presidente Eduardo Ribeiro, que eu tive contato, que eu conheci, perguntei bastante, e eu senti que é um líder servidor e que está muito focado aí para fazer esse partido voltar para o lugar e crescer mais ainda, se posicionando num protagonismo no país. Eu sou contra privilégios de políticos, sou contra essa questão de desperdício da máquina pública, também as minhas pautas são anticorrupção, anti-impunidade, e isso é a essência do Novo, né? Então, na liberdade econômica, para criar um ambiente favorável de negócios para o Brasil, ao mesmo tempo respeita a posição de cada um dos seus filiados. Eu sou conservador, sim, né? E vejo muitos colegas do Novo, já digo assim, também com essa pegada, e eu acho que a gente pode contribuir muito nesse momento importante da nação. Politicamente, eu sei que, aos olhos dos homens, né, isso, o Novo hoje, muitos consideram, tá fora, tá diminuindo, mas eu vejo aí um ressurgimento como fênix, né, porque intuitivamente eu sei que, embora não tenha tempo de televisão e uma série de outras limitações, pelo menos é um partido diferente no Brasil, e eu acredito no crescimento, sabe por quê? Porque o brasileiro está gostando de política, está se engajando na política, e o Novo vai estar de braços abertos para essa turma de bem que quer fazer a diferença no nosso país. Quem pergunta agora é Marco Antônio Costa. Boa noite, senador. Senador, a questão que fica, eu entendo agora, depois
da posse do Lula é que a direita ela se desmantelou de alguma forma, né? Não existe articulação e parece que não existe um engajamento por parte da classe política na articulação de pautas e na defesa dessas pautas dentro do Congresso. A impressão que dá para nós que estamos aqui observando Brasília nesse momento é essa. O senhor enxerga a importância da articulação para a direita ou para os pensadores que pelo menos se alinham com os princípios básicos, os princípios conservadores e os valores da direita? Porque, de novo, esse ponto é importante. Parece que não tem articulação. Parece que a saída do Bolsonaro, ele tinha uma conexão direta com a população e não tem absolutamente nada no meio. Parece que todo mundo que está lá quer ser camisa 10. Todo mundo que está no Senado, todo mundo que está na Câmara dos Deputados e se identifica como alguém de direita quer ser camisa 10. Vocês estão trabalhando numa articulação nesse sentido para ganhar mais apoio também? Olha, Marco Antônio, eu acho que nada acontece por acaso. A sua leitura está perfeita, né? Mas faz parte de um processo de aprendizado. Se você pegar a direita alguns anos atrás, eu lembro bem, assim, quando eu via postagens, vou dar um exemplo apenas, a favor do aborto, em um grande veículo de comunicação, eu checava lá todas os comentários, era 95% dentro desse politicamente correto, dizendo que o aborto tinha que ser legalizado e tal. Hoje em dia, e é um legado do Bolsonaro, a gente não pode absolutamente negar isso, né? As pessoas se levantaram com pautas, né? Então, hoje você vê uma postagem no outro grande veículo de comunicação progressista e você vai ver lá metade dos comentários questionando. Então, houve um levante da nação. Eu acho que vai ter eu vejo que a direita vai se reinventar, né? Vai se readequar, realmente é um momento de reconstrução e eu já vejo sinais positivos aqui no Senado, né? Por exemplo, tanto o partido, o PL, como o partido Republicanos, o partido, o PP e o Novo se juntaram para um bloco com 23 senadores para tentar ocupar posições importantes nas comissões, né? A gente está decidindo nesse momento, durante esses próximos dias, essa questão de presidência em comissões, se o Rodrigo Pacheco vai observar a questão da proporcionalidade, que é histórica aqui no Senado, ou se vai fazer como fez na eleição da direção da mesa, onde colocou apenas os seus apoiadores, né? Eu acho que o Brasil, se precisa de uma pacificação, né? Eu acho que esse exemplo tem que vir de cima, não só com palavras, mas também com atitudes coerentes. Então, eu já vejo um diálogo muito bom aqui da oposição. O Rogério Marinho vai ser o líder da oposição aqui no Senado. Eu estou como vice-líder, né? E essa composição está sendo feita de uma forma muito harmônica com os outros senadores. E a gente vai, sim, a população pode ter certeza, vamos combater o bom combate aqui dentro do Senado. Porque esse governo, ele começou muito mal, né? Ele está ainda parado na época da eleição, parece que para eles continua a eleição, e o pior, com revanchismo, né, e dando declarações desastrosas, uma atrás da outra, que tem balançado a economia para lá, para cá, falando em reestatização de algo que já foi deliberado no Senado. Nós trabalhamos a beça aqui no caso da Eletrobras, ficamos de madrugada estudando, trabalhando, vários dias, e votou na Câmara, e agora o governo começa a dizer que vai, a mesma coisa que está fazendo com o Banco Central, né, da Independência, começa a dar declarações dando tiro no pé do Brasil, jogando contra o Brasil, né? E isso nós não vamos aceitar. Já não basta um STF, alguns ministros do STF, que desrespeitam essa casa há muito tempo, agora não é possível que nós vamos ter o governo federal desrespeitando deliberações que a gente fez, votações que a gente fez aqui, soberana, né? Então, vamos que vamos
trabalhar para que o bem prevaleça na nossa nação. Nós estamos conversando ao vivo com o senador Eduardo Girão. Quem pergunta agora é Cristina Grêmio. Oi, boa noite, senador. Prazer conversar com o senhor novamente. Voltando à questão da sua saída do Podemos para o Partido Novo e seu alinhamento com os deputados do Partido Novo, especificamente com Marcel Van Hatten, que, assim como o senhor, também colocou o seu nome como possível candidato à presidência lá na Câmara. Aliás, no caso dele, pela segunda vez já, tendo um desempenho, inclusive, bastante melhor do que o da eleição passada. O deputado já está colhendo assinaturas lá na Câmara para a instalação daquela CPI do abuso de autoridade, que ele já tinha conseguido assinaturas suficientes no fim do ano passado, não foi instalado porque não havia prazo regular para isso, segundo dito na época pelo presidente Arthur Lira. O senhor tem ideia, já conversaram, por acaso, sobre esse assunto, de fazer a mesma coisa no Senado, já que existe, inclusive, essa possibilidade de fazer uma CPMI? Exatamente, Cris. Eu tenho conversado muito com o Marcel Van Hatten, é um parceiro desde o início do mandato, né? É um brilhante deputado, vamos combinar, né? Um parlamentar exemplar de postura, né? De elegância e de firmeza naquilo que ele acredita. E aqui no Senado, a gente vai ajudar, sim. Né? Ele já está colhendo as assinaturas, no caso de uma CPI lá na Câmara dos Deputados, mas nós tivemos já com alguns parlamentares, tanto da Câmara como do Senado, conversando também sobre CPMI, porque essa aí não vai depender de presidente da casa, é uma coisa mais rápida, mais automática, não tem fila, né? E isso é algo para as próximas semanas. Tá ainda parado aqui no Senado, né? A gente teve essa semana apenas um dia de deliberação. Estou falando com vocês aqui do Senado. Na próxima semana também é articulação de comissão. E depois do Carnaval, aí vai ser para valer. Né? E a gente vai mergulhar nessas CPIs. Tem a CPI dos dia 8. As pessoas têm me perguntado muito nas ruas, né? Os brasileiros querendo saber a verdade. E é outra prioridade nossa, né? Agora que tem a nova legislatura, as assinaturas são para valer, né? Tem que pegar as assinaturas dos novos senadores e vamos entender o que é que aconteceu, né, naquele dia 8. Né? Hoje você vê o governo dando declarações aí, o governo Lula, as lideranças dele, que não quer mais. Né? Então, o que é que mudou de lá para cá? Né? Eu acho que esse sigilo das imagens, todas essas situações embaraçosas que deixam um quê de interrogação para nós, a questão da ABIN, né, dizendo aí, dias antes, para 48 órgãos federais, que o objetivo dos atentados seriam destruir fisicamente as instituições aqui na Praça dos Três Poderes. Então, por que a Guarda Presidencial foi desmobilizada? Por que a Força Nacional também não foi confirmada para o domingo pelo governo federal? Enfim, tem muitos questionamentos que a gente precisa saber e nós vamos lutar, pode ter certeza, por essa CPI para buscar a verdade do Brasil. Nós estamos conversando ao vivo com o senador Eduardo Girão, agora do Partido Novo. Quem pergunta é Ana Paula Henkel. Boa noite, senador. Muito bom tê-lo novamente aqui com a gente. E, senador, na verdade, a minha pergunta são duas mini perguntas em uma só, porque elas se conversam aí. A primeira aqui agora com o presidente do Novo, o Eduardo Ribeiro, ele tem um perfil bem diferente do João Amoedo, que agora, né, saiu definitivamente do Partido Novo, mas ele ainda carrega, né, essa etiqueta do Partido Novo, e eu estava olhando aqui o Twitter dele agora, ele só fala do presidente Bolsonaro, ele não olha para frente, ele só fica criticando o que está para trás. E o próprio João Amoedo, até dentro da pandemia, foi um homem que, no Partido Novo, que defende dos pilares do partido é a defesa da liberdade, da responsabilidade individual. O João Amoedo foi completamente contra a responsabilidade individual e a liberdade das pessoas, por exemplo, de procurar uma ajuda médica, seja na vacina, no tratamento, enfim.
E isso contaminou um pouco o partido, até na Câmara, as pessoas começaram a criticar, né, os parlamentares do Partido Novo. A minha pergunta para o senhor é se o senhor acha que esse ranço do Amoedo, que o público tem hoje do Amoedo, porque ele não mostra o que o partido defende, mesmo assim ele carrega essa etiqueta. O senhor acha que isso ainda pode prejudicar essa proximidade com o público? E a segunda pergunta o Partido Novo tem uma cara de mais libertário, mais liberal, e o senhor, como um conservador, agora está nesse partido. O senhor acredita que o Novo pode se tornar, por exemplo, o que é o Partido Republicano aqui nos Estados Unidos, um partido que abrange várias esferas, né, da direita no Brasil? Olha, Ana Paula, eu acredito que ou a gente aprende por amor ou aprende pela dor, né? Isso em tudo na vida. E eu acredito que o Partido Novo está passando por esse processo profundo de reflexão, repaginando, justamente porque deu uma diminuída grande nas últimas eleições, caiu de 8 deputados para 3, né? Mas a primeira vez tem um senador aqui na Casa Revisora da República, na sua história, e eu sinto nas lideranças do Novo, converso muito com as lideranças do Ceará, as nacionais com Eduardo Ribeiro, que é uma grande revelação, um ser humano incrível, né? E Marcel Van Hatten, Adriana Ventura, o Gilson também, que é de Santa Catarina, deputado federal, a gente percebe muita consciência em trabalhar para o Brasil com mais amadurecimento. Eu acho que tudo na vida é aprendizado. O ex-presidente do partido, o João Amoedo, que já está até desfiliado, contribuiu, acredito, para a formação, e a gente tem que tirar o chapéu. Não é fácil se construir um partido, é fruto de um idealismo, né? E o Novo está aí, cada um colocando o seu tijolo com a sua importância e está prestando um bom serviço ao Brasil. Então, eu analiso o conjunto da obra. É muito importante o trabalho que o ex-presidente fez no partido e, particularmente, entrando agora, eu sou grato por isso. As suas posições pessoais, a gente vê hoje no Brasil uma polarização ainda continuando forte. Isso é muito ruim. Isso faz com que o debate fique um pouco superficial, né? Porque é aquela coisa da cegueira política, o ódio acaba cegando as pessoas, e a gente tem visto isso diariamente. Então, eu acho que algumas posições pessoais podem ter esse quê dessa névoa que acontece com relação a personalismos, né, questionando a figura do ex-presidente, essa coisa toda. Eu acho que o que passou, passou. Nós precisamos olhar para frente, não para o retrovisor. Esse país é magnífico. Esse país tem um potencial no turismo fantástico. O agronegócio nem se fala, a gente já está vindo aí, né? É um povo trabalhador, um povo que tem uma cultura de paz muito grande, né? Que todo mundo gosta. Você viajando pelo planeta, Ana, tu está aí nos Estados Unidos, você fala de Brasil, as pessoas já abrem um sorriso, né? Então o Brasil conquistou isso ao longo da sua história. E é um momento que a gente está passando na nossa jovem democracia. Eu até falei no evento do ranking dos políticos essa semana que nós precisamos resgatar a nossa democracia, né, verdadeiramente, porque ela está hoje ainda em frangalhos, né, tem as redes sociais voltando de parlamentares, mas eu acho que o Luciano Hang, por exemplo, um grande empreendedor do país, continua com as suas redes bloqueadas. Eu não tive notícia que ele voltou. Posso estar equivocado. E outros artistas religiosos, jornalistas que têm contas bloqueadas, não apenas de rede social, não, gente. É conta bancária. Olha que nível de violência. Sabe o quê? É passaporte retido. Por quê? Crime de opinião? Cadê o inquérito? Esse inquérito tem devido processo legal? Então você pode ter certeza que a gente vai continuar aqui buscando que a justiça seja para todos e o fim da impunidade nesse país, de quem quer que seja. Augusto Nunes. Senador, é um prazer conversar com o senhor.
E eu queria lembrar que eu acho que o Brasil é o único país, é um dos pouquíssimos países do mundo que age ao contrário das democracias normais, né? No mundo inteiro, os partidos procuram eleitores. Do Brasil, há milhões de eleitores à procura de um partido que os represente. Acho que o Partido Novo tem tudo para ser esse partido, né? Já há eleitores em número suficiente para garantir a boa musculatura do partido. Agora, eu acho também que o partido age, às vezes, com ingenuidade, por valorizar o comportamento moral, né, que se deve ter. Eu entendo que não deve existir o fundo eleitoral nem o fundo partidário. Mas isso é uma criação do Supremo Tribunal Federal. E os partidos têm de lidar com a realidade. Tem ali aquela verba anual, o Novo não usa, fica em desvantagem e os outros partidos seguem a vida. Só não acho que o Novo poderia continuar a sua campanha contra a existência desses fundos, mas utilizar essa verba, já que é legal, isso aí, e não seria uma coisa que inibe o crescimento do Novo, como tem acontecido, como aconteceu nessa eleição. Não tem dinheiro para a campanha, porque quem mudou as regras foi o Supremo. E continua contra. Se um dia estiver em maioria, acaba com esse abuso. O que o senhor acha? Olha, Augusto Nunes, você brilhante como sempre, colocação perfeita. É como se você for assistir um jogo entre Corinthians e Palmeiras, e aí é o seguinte, a regra é que só pode jogar com os pés, mas o Palmeiras pode pegar com a mão e com os pés, né? Então, quer dizer, as coisas ficam desiguais, ficam desequilibradas, não tem isonomia na competitividade. Você está certíssimo, né? Se está na regra do jogo, se está na regra que existe o fundo, mesmo se posicionando, trabalhando para acabar com isso, votando contra, mas por que não usar? Está lá o dinheiro parado. E isso está sendo discutido dentro do partido com muita serenidade, com transparência. Eu acho que se o partido decidir mais na frente, quem sabe, usar esse fundo que está lá, não tem nem como devolver. Eles tentaram devolver no ano passado, levaram um checão lá de dezenas de milhões de reais e não se pôde devolver, né? Não tem previsão legal para devolver. O partido já tentou de tudo, então que use isso para a sua competitividade, para crescer, para levar cidadania para as pessoas, conhecerem mais política, né? E se educarem para a nossa democracia, né? Sobre a República. Eu acho que isso vai ser fantástico, né? Sempre com transparência. Eu acho que essa é uma pauta do Partido Novo, transparência. Então, se um dia resolver utilizar, que use com critérios e de forma muito transparente, porque esse dinheiro não é nosso. Esse dinheiro é da sociedade brasileira que paga com o seu suor e não é barato, é caríssimo. Senador, uma rápida pergunta só antes de a gente finalizar. Eu sei que o seu tempo é breve, mas a gente acabou de noticiar a questão do Marcos Duval, atestado de sanidade mental dele. Rapidamente, o que se conversa em Brasília a respeito do caso Marcos Duval? Vamos lá, Paulo, esse caso ainda está... Eu estava acompanhando o programa e a Ana Paula falou algo muito interessante. Tudo muito estranho, tudo muito nebuloso. O Marcos Duval é um parlamentar, eu gosto de ver o conjunto da obra, é um parlamentar excelente, que tem feito um trabalho, né, tem defendido pautas importantes aqui para a sociedade brasileira, tem tido esse contato direto com as pessoas. Agora, a gente precisa entender exatamente o que é que aconteceu, né? Então, todos nós passamos, eu já passei, e é do ser humano, e a gente tem que ter um olhar humano. Alguns momentos difíceis na vida, onde a pressão é muito grande, onde a gente precisa de reflexão, de serenidade, né? Então, faz parte da vida, do aprendizado. Por isso é importante dar um tempo, esperar o que é que vem de todas essas informações, buscar a verdade sobre isso,
Porque tem coisas ali, por exemplo, que ele fala que trocou mensagens com o ministro, né? Então, eu estou vendo uma campanha muito grande de desacreditação dele, né? Pegando essas declarações confusas, né? E que todo mundo está sem entender, faz parte disso. Agora, desacreditar por completo tudo, será que não tem algo ali que é grave, que precisa ser analisado? Como é que essa história dele estar conversando com o ministro do Supremo, trocando mensagem, reportando uma suposta tentativa junto ao presidente de gravação do ministro, enfim, e o ministro está sabendo disso há quanto tempo? E isso é legal? E deixar isso acontecer? Está entendendo? Eu acho que nós precisamos deixar essa poeira sentar, decantar um pouco tudo isso, né? E voltar ao assunto mais à frente para poder linkar, porque está tudo ainda muito confuso. Perfeito. Nós conversamos ao vivo com o senador do Novo do Ceará, Eduardo Girão. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro e até uma próxima. Até uma próxima. Parabéns pelo trabalho, né? Eu sou um admirador do trabalho de vocês e que Deus abençoe a todos. Muita paz.